Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV Dedê, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente disponibiliza uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. O tema para a nossa conversa dessa quinta-feira é o estudo do Laboratório de Estudos do Humor e do Riso. A gente ouve muito da nossa intimidade com humor e riso, perdão, mas a gente não sabe que tem um laboratório estudando essas questões. E a gente tem o prazer de receber aqui para essa conversa o professor Márcio Axelrad. Professor, muito prazer, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo para conversar com a gente. E eu queria começar lhe perguntando se eu li o seu nome correto. Correto, correto. De onde Márcio vem, Axelrad. de onde vem seu sobrenome? Rapaz, se eu te disser que é da Ucrânia, você acredita? Olha, nada mais pertinente. Vai parecer que é combinado, mas não é. Não foi. É ali daquela região. Ucrânia, Romênia, Então, fronteira com a Rússia, aquelas são, complicações todas. são seus ascendentes. São meus avós. Meus avós vieram de lá. Ah, tá bom. Mas vieram de lá não para Fortaleza, mas para o Rio de Janeiro, é isso? Não, vieram para o Rio de Janeiro, exatamente. Meus avós fizeram parte dessa leva de imigrantes judeus que fugiram da miséria que era o leste europeu na época, fugindo de, enfim, perseguições e fundaram uma comunidade judaica no Rio de Janeiro. Meus Olha, avós, tanto paternos quanto maternos, vieram de lá. Meus avós maternos vieram da Polônia. Aí é pior ainda, é Burstin o sobrenome. nossa. E aí a gente agradece, né? Porque, ao contrário dos católicos, os É, judeus optam só por um sobrenome, felizmente, porque já é trabalho demais, né? já seria Senão seria complicação Márcio demais. Burstin Axelrad. Antes da gente chegar no laboratório, o senhor falou aí, quer dizer, os seus avós migraram fugindo dessa estupidez que é a guerra, e talvez estejamos falando de 1940 por aí, não é? Não, é antes, Bem antes antes? até. É? Eles vieram, meus avós vieram no começo do 1915, 17, Então, 20, começa essa então, leva de Primeira Guerra imigrantes. ainda. Primeira Guerra ainda. O meu pai nasce, por exemplo, já aqui no Brasil em 1939. Hum, hum. Então é antes E antes da Segunda Guerra. parece que o pessoal não aprendeu nada lá, né? Nada, com certeza. Quase 100 anos de evolução, mas não se evolui a forma de resolver essas contendas. Como é que chega a ser desesperançoso, né? Perfeito. Exato. Professor, professor, me explique aí, por favor, como é que surgiu, como é que foi fundado e qual o propósito do Laboratório de Estudos do Humor e do Riso. Perfeito. Um prazer contar essa história. É uma história que eu acho muito interessante, né? E original, acredito, né? Essa ideia de um laboratório para pensar o humor e o riso. Bom, a história começa, na verdade, lá no Rio de Janeiro. Eu sou de lá, né? Sou carioca de berço, enfim, né? Nasci lá no Rio e, e morei lá até os meus 30 e poucos anos, né? E eu vim para Fortaleza há 20 anos atrás, né? Então é um marco, assim, né? Uma Hum, divisão aí, esses 20 anos de Fortaleza. Como eu falei, a história do Lab Graça, na verdade, ela começa no Rio. Eu sou psicólogo de formação, uhum, né? Trabalho como professor universitário e como clínico, e fiz a minha pós-graduação em comunicação, mestrado e doutorado em comunicação, na Escola de Comunicação da UFRJ, que na verdade era um laboratório gigantesco enfim, né? É uma rede, né? Como essa imagem que você trouxe, tão bela, né? hum, E essa imagem de fundo aí do cenário, uhum. era uma rede que conectava professores de física com fotógrafos, com psicólogos, com filósofos, todo mundo. Era um laboratório chamado Ideia. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado lá, e era muita liberdade que a gente tinha, né? Então, o objetivo era pensar as questões da comunicação, e no meu caso, sempre me interessava, geralmente, estudos de mídia, né? De meios de comunicação de massa, rádio, televisão, etc., internet.
E sempre o que me interessou foi a relação entre esses meios e a psicologia, né, e a subjetividade. E aí, lá no meio do processo, eu sempre tive muito interesse pelo tema do humor, uma coisa que sempre esteve muito presente na minha vida, enfim, né, família, e lá no Rio, né, da mesma forma, curiosamente, eu vim parar em Fortaleza, não sei se é coincidência, mas enfim, são duas cidades que têm muito a ver com o tema do humor, né? Muito presente, tanto no Rio quanto no Ceará, de formas bem diferentes, né? Isso é Sim. muito interessante. E sempre me interessou muito o humor, em todos os sentidos, né? Humor carioca, humor judaico, humor do cinema, enfim, humor e música, era sempre a minha pegada. E aí, lá no meio do processo, né, entre o mestrado e o doutorado, a gente vai fazendo pesquisa, né, começa a aparecer livros, enfim, e a gente vai se sentindo provocado. E tem um livro em particular que me tocou muito, né, me foi sugerido na época, e que é um livro que me acompanha até hoje. Hoje eu dou aula e uso esse autor. Ele se chama Jorge La Rosa, é um espanhol, catalão, contemporâneo, né, vivo, enfim. O Jorge La Rosa escreveu um livro chamado Pedagogia Profana, e nesse livro é um livro de ensaios e artigos variados, e um dos textos desse livro se chama O Elogio do Riso. E é uma fala que o La Rosa fez num congresso, e ele já começa ironizando, enfim, né? Congresso, que coisa mais importante, mais pomposa, mais sisuda, né? E ele vai conduzindo o leitor ali numa crítica muito, muito radical, a meu ver, do mundo acadêmico e principalmente da educação, né? Do mundo da educação. Ele é um professor de filosofia da educação. A cadeira que eu ministro, né? Uma das cadeiras que eu ministro na Unifor é Psicologia e Educação, e é justamente onde a gente trabalha essas questões. E ele vai e bota o dedo na ferida, né? A universidade é muito sisuda, muito séria, muito pomposa, muito cheia de pompa e circunstância, muito conflito de egos, enfim, né? Ele faz lá uma análise institucional muito interessante do mundo acadêmico, e aquilo me incomodou muito, né? Ele fala, por exemplo, eu nunca vi um assovio num livro de pedagogia. E eu fiquei muito, muito triste com isso, né? Por que não tem assovio no livro de pedagogia? Por que a universidade ri tão pouco, né? E aí isso ficou comigo, né? Fiz o meu doutorado e quando eu terminei o doutorado, surgiu a oportunidade de vir para cá trabalhar na Universidade de Fortaleza. Eu e a minha esposa fomos convidados, né? Foi muito interessante, assim, muito bacana, uma mudança de vida completa, né? Ambos tínhamos terminado o doutorado e fomos convidados para vir para cá. E aí, quando eu fui convidado para a Universidade de Fortaleza, há 20 anos atrás, a proposta era que eu ia ter uma carga horária em sala de aula, uma carga horária destinada a projetos de extensão e uma carga horária destinada à pesquisa. Um privilégio, né? Na época era uma coisa extraordinária. A gente tinha uma carga horária destinada a projetos de extensão e uma carga horária destinada à pesquisa, e eu podia fazer literalmente o que eu quisesse. E aí eu criei um cineclube, né, que eu coordenei durante 20 anos, Cineclube Unifor. Temos vasto material no YouTube, enfim, tem um canal lá, e ele durou até a pandemia, o Cineclube. E, enfim, aproveito o parênteses para provocar a todos, né, sobre a importância do cineclubismo, né, do movimento cineclubista. Sugiro, Haroldo, que você convide gente do movimento, vem, né, traz aí pessoas do cineclubismo para falar, porque é um movimento muito importante contra a individualização excessiva do cinema, né? Você vai no cinema e é uma atividade solitária. Sim. Num cineclube, a ideia é que depois do filme você fica com vontade de conversar e tal. E essa atividade era um programa de televisão e um projeto de extensão. E aí criei também um laboratório de pesquisa, né? Eu cheguei aqui, tinha muito laboratório, geralmente ligados à pós-graduação, né? A maioria dos laboratórios universitários é ligado à pós, e tinha vários lá com nomes, né? Lab isso, Lab aquilo, enfim, né? Laboratório de Estudos da Subjetividade, Laboratório de Estudos do Trabalho, laboratório, isso só na psicologia da Unifor, né? Laboratório de Relações Familiares, enfim, né? Laboratório das Relações Humano-Ambientais, que é um dos laboratórios com os quais eu me aproximei,
laboratório de psicanálise, né, que é outro tema também que me interessa Sim. muito. Aí eu inventei o Labgraça, Laboratório de Estudos do Humor e do Riso. E assim começamos, né? 20 anos atrás, a gente, né, convidei os alunos interessados, e aí é sempre um fluxo, né? Os alunos vão entrando, vão saindo, e a gente vai fazendo coisas, né? E ao longo de 20 anos a gente já fez um bocado de coisa e espero continuar fazendo, né? E olha, A olha pegada é que, sempre... Pois não. olha que engraçado, já que nós estamos falando de riso e de humor. Eu não errei o Axel Had, mas o senhor errou o Hamilton. Ah, não é Hamilton seu nome? É Hamilton, o senhor me chamou de Haroldo. E sabe que não é a primeira Ah, vez? desculpe. Perdão. Bom, Agora que eu estou percebendo, você parece com um amigo meu chamado Haroldo. e eu não errei o Axel Had. Mas veja que... E assim, o que é essa produção de 20 anos, professor? Existe que tipo de viés é que se Pronto, estuda? então, perfeito. Um laboratório, na verdade, é um grupo de estudos, né? Ou um conjunto de. Né? Pode ser vários grupos de estudo, enfim. Ah, e a proposta é essa, né? A gente se reúne e propõe leitura de textos, estudo, né? De Hum, bibliografia. O primeiro texto que a gente leu era um livraço, um livro enorme que tinha acabado de sair, do Georges Minoir, né? Um historiador francês, que hum, se chama História do Riso e do Escárnio, hum, que é fantástico, um livro maravilhoso. E aí ele vai trazer toda a pegada histórica, né? hum, De como o riso surge, né? Na história da humanidade, vai falar dos mitos, vai falar da filosofia, enfim, né? E vai fazer todo um histórico, vai falar do que acontece com o riso durante os determinados períodos históricos, na Idade Média, na modernidade, e vem até os dias atuais, né? Até a contemporaneidade. Esse foi um dos muitos livros que a gente leu, né? Lemos muita coisa, lembrando de cabeça aqui agora um livro da Verena Alberti, que é uma professora lá do IFIX, por exemplo, né? Do Perdão, eu Instituto queria de só que o senhor Filosofia repetisse o nome do anterior. Georges Minois, Minois. É a história do riso e do escárnio. E aí tem um bocado, né? Uma estante aqui, deve ter pelo menos uma prateleira cheia de livros sobre humor, de humor, né? Hum, Enfim, livros que juntam humor e filosofia. Tem um livro importantíssimo, tem vários, né? Enfim, né? Mas só para dar uma geral aqui numa rápida revisão bibliográfica, a gente tem o Henri Bergson, que é um filósofo francês do final do século XX, final do século XIX, perdão, uhum, chama O Riso, né? É um ensaio sobre o cômico, hum, muito interessante, né? Um filósofo trabalhando sim, o riso. Tem muitos filósofos ao longo da história que trabalharam temas ligados ao riso. Alguns me surpreenderam, francamente, eu não tinha a menor ideia, né? Mas hum, filósofos como Thomas Hobbes, Immanuel Kant, David Hume, Rousseau, enfim, muitos filósofos, na Grécia Antiga também, né? hum, Se dedicando ao tema. Esse livro do Bergson é um clássico realmente muito, muito importante. Tem o Bakhtin, um sim, russo que sim, fala sobre o carnaval, é fantástico, né? Um livro dele sobre o riso na Idade Média, no Renascimento, a partir da obra do Rabelais, que era um uhum, médico e escritor. E tem o Freud, né? O Freud tem um livro importantíssimo que se chama A Piada, né? E suas relações com o inconsciente, o xiste, na verdade. hum, E ele traz uma tese que eu acho muito curiosa, né? Muito interessante, que é a ideia de que o humor é um mecanismo de defesa, né? uhum, Por que a gente ri, na verdade, né? É uma maneira da gente se defender, da gente se proteger, também da uhum, gente atacar, né? Não uhum, deixa de ser sim, uma sim, ferramenta de ataque, mas acima de tudo, o Freud diz, é um mecanismo de defesa para um ser mortal, frágil, né? Que sabe que vai morrer, consciente da sua mortalidade. uhum, O exemplo, né? O Freud, nesse livro, O Xiste ou a Piada e suas relações com o inconsciente, ele cita várias anedotas judaicas, né? uhum, Curiosamente, fala muito do humor judaico. E a primeira anedota que ele conta é muito emblemática, né? Desse princípio do mecanismo de defesa, que é a história de um condenado à morte, né? Ele está no corredor da morte e vai ser enforcado. uhum. E aí ele está sendo buscado para forca, ele não sabe direito que dia é e tal, e ele pergunta, que dia é hoje? E aí o Carrasco diz, segunda-feira. Ele fala, que bela maneira de começar uma semana.
Vejam, né? Ele podia dizer, ai, que droga, vou morrer, ah, meu Deus, a vida não faz sentido. Mas ele faz um xiste, né? Ele faz uma blague, ele faz uma piada. Bela maneira de começar uma semana. E o Freud vai falar disso, né? Quer dizer, de como o riso é uma maneira da gente se defender, inclusive da morte, né? Inclusive desse carrasco terrível que, enfim, né? Que nos assombra a todos. Então, nós estamos falando, assim, por exemplo, de apresentar o riso nas suas múltiplas leituras e perspectivas para uma legião de alunos que vão entrando e vão saindo do projeto. Eu conheço, tem um amigo que tem uma tese de mestrado já terminada, defendida, do humor, mas enquanto mercado. Parece que aqui, professor, a gente tem um olhar muito do mercado do riso e menos das suas profundidades de causa e de efeito. Aí eu queria entender, talvez para complementar um pouco dessa minha percepção, que é muito, muito incipiente, o número de interessados. O que as pessoas, quando chegam motivados pela curiosidade, por interesse X, por interesse Y, o que motiva os alunos a buscar o laboratório? Perfeito. Os laboratórios de uma universidade, eu acho, são portais, né, na verdade. É um pouco a ideia de que a universidade não é só sala de aula, né? Uma ideia muito equivocada que muitas vezes o aluno tem quando ele entra, né? Que é praticamente uma continuação da escola. E não é, né? Existem muitas coisas que podem ser feitas na universidade. O que é um grupo de estudo? O que é um laboratório? É para você tentar dar conta de coisas que não consegue dar conta durante o semestre, né? Que não cabe nas disciplinas, vamos dizer assim, né? Então, questões transdisciplinares, enfim, né? Dá para a gente estudar muita coisa. O que motiva os alunos, eu acho, espero, né? É a curiosidade de aprender, né? A vontade de saber mais sobre qualquer aspecto que seja. E isso não é exclusividade nossa. Eu acho que qualquer um que busque estudar mais, se aprofundar em um assunto, qualquer que seja, né? A psicologia tem vários, né? Como eu falei, tem a clínica, tem a psicologia hospitalar, tem as escolas, tem, enfim, né? Relações de trabalho, relações familiares, tem muitas possibilidades, né? E aí a gente abre esse leque de opções, esse cardápio, vamos dizer assim, e aí, né, divulga e os alunos aparecem. E aí a gente vai produzindo. Além de leitura, de estudo, de discussão, né, a gente também faz orientação, né? Orienta alunos de TCC, de graduação, de mestrado e até de doutorado. Uma das parcerias nossas, por exemplo, né, você mencionou essa questão do mercado, já orientei e já participei de algumas bancas de pessoas interessadas em estudar o humor cearense, né? Esse humor, né, enfim, tem vários, né? O Antônio Secundo, que é um colega querido, foi um desses, um companheiro de travessia, a gente trabalhou junto durante um tempo, fazendo uma pesquisa justamente sobre a Lupus Beer, sobre esse movimento do humor cearense e tudo que está imbricado com ele. E vários outros. Eu me lembro do Paulo S., participei, né, de uma defesa do Paulo S., que é um ator que fez também um trabalho muito bacana. Enfim, tem muita gente falando sobre isso. A gente não tem nenhum problema em relação a isso, né? O humor e mercado nos interessa tanto quanto qualquer outra coisa, né? E a questão do humor cearense, que é um achado também, né? Que é algo que eu não conhecia e fui investigar assim que eu cheguei aqui. Padaria espiritual, por exemplo. Padaria espiritual, fundamental. Professor, o senhor, no começo da nossa conversa, o senhor falou sobre as semelhanças do Rio de Janeiro e de Fortaleza, do ponto de vista de que são cidades que cultuam o humor. Eu tenho família em Petrópolis, conheço bem o Rio de Janeiro, e eu confesso ao senhor que eu não conheço o humor carioca, e as muitas vezes que eu estive lá, eu percebi uma certa agressividade do humor. Pode até ser que eles percebam isso do cearense também, mas claro que eu não tenho o olhar tão de diagnóstico, como é o seu caso. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa semelhanças e diferenças entre o humor cearense e carioca. Bom, o humor é uma palavra muito grande, né? Do que a gente está falando quando a gente fala de humor, né? Na verdade, existe essa ideia de um humor generalizado, né? O humor do povo, vamos dizer assim, né? O humor do cearense, por exemplo, a molecagem, né? Uma palavra que a gente usa muito, Ceará moleque, né? Era um termo, inclusive, pejorativo, né? Lá no século XIX, eu acho que é na Normalista que aparece isso pela primeira vez.
esse Ceará moleque, né? Hum. Eu acho que o Rio tem muito de molecagem também, né? Tem muito dessa coisa do moleque. Mas sobre o Rio de Janeiro, quando eu penso em humor no Rio de Janeiro, eu me lembro de muita gente, né? Me lembro assim de uma legião de pessoas que me acompanham desde sempre. Primeiro que me vem à cabeça é a turma do Pasquim. Milor Fernandes, Enfio, que era mineiro, mas, né, foi adotado, Uhum. Jaguar, né, enfim, o Cláudio Paiva, o Hubert, tem muita gente, né, muita gente. O Aldir Blanc, que era Aldir um Blanc. letrista extraordinário, poeta e grande humorista, enfim, O né, Ourives do cronista. Palavreado. Ourives do Palavreado. O Milor, que é um gênio, né, um filósofo, um intelectual de primeira magnitude, né? Muita gente, muita gente. Lembro do pessoal também do Planeta Diário, do Caceta Sim. Popular, né? Fizeram história também um pouco depois, né? Uhum. Os herdeiros do Pasquim, o Reinaldo, Cláudio Paiva e o Hubert fizeram o Planeta Diário. O TV Pirata também tinha uma TV linha Pirata, muito exato, carioca, muito carioquês, e me parece algo meio original também, né? Muito original. Pois é, esse negócio de carioca é muito complicado, porque, por exemplo, TV Pirata, né, que é carioca porque era lá da Rede Globo, lá do Rio. Mas o gênio por trás disso é um pernambucano maravilhoso chamado Guel Arraes, né, filho do Miguel. Sim. Aí tem gente de tudo que é canto. Aí né, o Brasil é celeiro. Tem muita gente no Sul que é extraordinário, Luiz Fernando Veríssimo, Barão de Itararé, Jorge Furtado. Ave Maria, a legião é muito grande. Tem muita gente, felizmente, que faz humor competente, humor inteligente, né? Humor de qualidade. E atualmente a gente pode lembrar do pessoal do Porta dos Fundos, né? Muito revigorante Porta dos também. Fundos, Né? a gente pode falar numa pequena revolução também, né? Porque parece que não se Todos conecta eles, com né? nada e surge com originalidade impressionante, né? Não, é isso, né? Tem muitos movimentos, tem muitos coletivos, é muito rico. A gente não deve nada a ninguém nesse quesito. Então, e o Ceará nesse contexto todo? Que tipo de humor? Hoje é tudo muito delicado. Teve um ator, um humorista, eu não lembro exatamente quem, dizendo que não suportava mais que se perguntasse para ele qual o limite do humor. Aí eu aprendi ali que jamais eu faria essa pergunta na vida. Mas hoje está tudo muito delicado, né? Fazer humor você sabe que você vai ferir alguém. Bom, a esse respeito, eu recomendo muito que assistam um filme que tem, acho que inteiro no YouTube, é brasileiro, enfim, né? Se chama O Riso dos Outros. Tá. É muito bom, é realmente muito, muito pedagógico nesse sentido, né? São vários humoristas e gente completamente diferente entre si e tal, todos eles falando sobre essa questão, né? O que é o riso, o que pode, o que não pode, os limites, né? Enfim, eu entendo essa ideia, né? Ai, meu Deus, não aguento mais falar sobre isso, né? Qual é o limite do humor? Porque é um tema inesgotável, né? Infinito e muito polêmico, é claro, né? Porque sempre você vai ferir alguém, sempre você vai ferir alguma suscetibilidade. Isso não é novidade. O Bergson, por exemplo, já fala disso, né? Toda piada tem um alvo. Toda piada tem um alvo. Pode não ser uma pessoa, pode ser uma ideologia, pode ser uma classe social, enfim, né? E aí esses caras estão sempre sendo perseguidos, né? Das mais variadas maneiras. Basta lembrar o Charlie Hebdo, né? Lá na França, e o próprio Porta dos Fundos também, que levaram aqui bomba também. Isso. No Rio de Janeiro. Isso. Então, acho muito complicado isso, né? Assim, existe limite, não existe limite? O Lab Graça, ele tem algum modelo parecido no Brasil? Agora, talvez não, mas quando surgiu, era original? Olha, eu não pesquisei saber se tem outros grupos. No resto do mundo tem muito, né? Tem congressos, tem muita coisa, né? Tem muito congresso sobre o humor. O humor tá sendo um tema muito estudado hoje em dia. Não sei se existem outros laboratórios específicos como esse. Por exemplo, né, são dois personagens que vale a pena mencionar, são de São Paulo. Um é o Daniel Kuperman, três, né? Tem o Daniel Kuperman em São Paulo, tem o Abram Slavurski lá no Sul, e tem o Elias Tomé Saliba também, que é um historiador lá em São Paulo, né? O Saliba fala muito sobre o rádio, tem um livro maravilhoso sobre a Era de Ouro do rádio, o humor e o rádio. E o Daniel Kuperman e o Abram Slavurski são psicanalistas, né?
e trabalham muito essa ideia da herança do livro do Freud. Publicaram, inclusive, um livro chamado Ousar Rir, e um outro comemorando o centenário do Xiste, né? 100 anos da publicação do livro do Freud, O Xiste, ou A Piada, e sua relação com o inconsciente. E aí já é uma pegada mais psicanalítica, né? Uma discussão mais com a psicanálise. Uhum. Alguma linha de atendimento, falando de clínica mesmo, permite a abordagem do riso para poder desmontar, digamos assim, dores, desmontar problemas? Perfeito. Ai, que ótima essa pergunta, querido. Muito boa essa pergunta. Um dos presentes que eu ganhei recentemente, coisas que vêm quando você começa a fazer pesquisa, né? Uhum. Foi um convite para ser um dos coordenadores de uma liga que tem na Unifor, né? Tem várias ligas. Uma liga ligada, em princípio, ao curso de medicina, mas inclui alunos da psicologia, da enfermagem, de vários outros cursos, né? A maioria é da medicina, chama Liga do Nariz. E ela trabalha com risoterapia, né? Que é um fenômeno também muito, muito visto hoje em dia, enfim, né? São os médicos palhaços, né? Palhaçoterapia, risoterapia, né? Que é essa ideia de levar o humor para o hospital, né? Humanizar o ambiente hospitalar, e aí a gente, né, faz formação e fazemos visitas, né? Algumas visitas em hospitais em que os alunos, né, levam os seus palhaços e a gente vai junto. E é muito, muito bacana. Então, acho que sim, né? Eu acho que a risoterapia é um mecanismo muito, né, muito bem-vindo, muito importante, né? Porque, vejam, na verdade, qual é a questão do humor? Rir do outro é fácil, né? A questão é a gente conseguir encontrar o nosso ridículo, né? Conseguir... Eu pensei nisso quando eu fiz essa pergunta, porque o rir de si mesmo desmonta uma série de coisas que você pode guardar e se transformar em dores maiores para frente. Então, rir ali, talvez, de um grande erro, de uma grande incapacidade, pode evitar problemas futuros, né? Exato, né? Quer dizer, saber rir de si, né? Saber não se levar muito a sério, Tanto né? a sério. Não se levar tanto a sério, exato. Né? A mesma maneira que o Jorge La Rosa propõe com a universidade. Não é não levar nada a sério, não é isso, né? Não. Eu acho que é o Cazuza que fala, né, que rir eu não me lembro a frase exatamente, mas ele fala rir de tudo é desespero, né? Rir é muito importante, mas rir de tudo também não funciona, né? Então é uma ferramenta para ser usada com moderação, vamos dizer assim, né? Olha, eu quero ler essa história do riso do escárnio só pelo título. Só pelo título eu já gostei. Eu estou lendo legal. agora um livro sobre a Europa, o continente sombrio. Eu acho que depois, para poder amainar um pouco, alternar, né? eu vou ler esse. E o riso dos outros, eu acho que eu assisto hoje, viu? Mas, já indo para o final, a gente está pertinho de 30 minutos, exige-se muito do humorista e exige-se muito de quem estuda o humor, assim, de que tenha felicidade plena, de que seja pessoa super de bem. Ótimo. Nossa, que pergunta boa. Olha, felicidade plena, eu acho que é promessa enganosa, viu? Quem prometer isso aí, toma cuidado, porque esse negócio de pleno não é muito a nossa praia, né? O riso, eu acho que, inclusive, tem a ver com uma certa melancolia, né? Uma certa... Concordo. Trazer a psicanálise aqui, né? Uma não plenitude, enfim, né? Uma falta que nós temos e que nos constitui. E o riso eu acho que é uma estratégia para lidar com isso, né? Buscar a felicidade plena o tempo inteiro, essa positividade, isso que hoje se chama de positividade tóxica, não é muito a nossa, né? A gente é mais cauteloso, né? A gente prefere observar os fenômenos, enfim, e ir com mais calma. Sobre exigência, eu particularmente acho que há muito mais exigência sobre o humorista do que sobre o teórico, né? O pensador, vamos chamar assim, né? O professor ou qualquer coisa assim, né? Porque a gente estuda o material que eles produzem, mas para o artista é sempre, né, mais desafiador, eu acho, né? Ele tem que estar criando o tempo inteiro, tem que ser original e tem que ser engraçado, enfim, né? Tem uma série de exigências aí que acho que são importantes. Ele tem que estar, artista, na verdade. Ele tem que estar bem do sábado à noite, no sexta-noite, no domingo, naquela hora determinada, para poder fazer os outros ficarem bem. Não é fácil isso. Eu acho, nesse sentido, sim, né? Criar um texto interessante, original, não subestimar as pessoas, enfim, né?
tem uma série de desafios. É claro que a gente também tem os nossos, né? O teórico também tem as suas questões, né? Mas é uma posição bem mais confortável, digamos assim, né? E, né, já que estamos encerrando, eu queria só falar um pouquinho sobre o que a gente está lendo atualmente, né? Pois não? Curiosamente, Pois já não? que você falou dessa ideia de felicidade plena e tal, tem 1 ano e meio, mais ou menos, que o Labigraça está se dedicando à obra do filósofo Friedrich Nietzsche, que era um pensador extremamente importante, um filósofo do século XIX, e é um dos teóricos, né, dessa questão do riso. Ele fala, por exemplo, de uma Gaia Ciência, né, um dos livros que a gente já leu dele, uma ciência alegre, né, uma ciência que possa ser mais alegre, enfim, né, mais próxima de uma filosofia alegre, de uma maneira de encarar a vida mais alegre. De novo, né, não com essa alegria ingênua de estar tudo bem, né, basicamente ao contrário, inclusive, né. O Nietzsche é um filósofo trágico, né? Sim. E é da tragédia do existir que ele tira a força do riso. Que é um pouco que a gente já tinha falado antes, né? Essa história do ser mortal, né? Mas sabendo que somos mortais, podemos e devemos, né, dar uma boa gargalhada em relação a isso, se for Eu estou possível. absolutamente surpreso de tirar o humor do Nietzsche. É coisa de quem não conhece mesmo, que é o meu caso, viu? Pronto. Gaia Ciência é o nome do livro. A Ciência Alegre. Pois, professor, eu agradeço imensamente a disponibilidade do senhor aí para conversar com a gente. Está dentro da programação da TV DD e tem um tempo livre para o senhor dizer aí o que quiser. Aliás, uma curiosidade, quem não é aluno tem como conhecer, enfim, participar de alguma forma? Tem. As nossas atividades são bem abertas. É claro que o nosso público, né, preferencial, privilegiado, são os alunos da universidade, claro. Mas já tivemos gente de fora, gente de outras universidades, enfim, né? Eu acho que universidade é universal, né? A palavra é essa, é universal. Então, parcerias com o UFC, com o S, com todos, né? Todos os cantos nos interessam muito sempre, né? Então, são todos bem-vindos. Agradeço imensamente ao professor Márcio Axelrad e agradeço a você que nos acompanha. Lembrando que todas as quintas, sempre um episódio novo e inédito, claro. Conto com você na próxima quinta. Muito obrigado pela boa companhia e até semana que vem.